Data: 29 de janeiro de 2026. Localização: céus de Teherã. Sinal de chamada: Irã 07. Este não era um avião governamental comum. Este Airbus A321, pertencente à Mirage Airlines, era a aeronave operacional mais secreta da Guarda Revolucionária, conhecida pelos serviços de inteligência ocidentais como um cofre voador. Um voo não listado nos registros de protocolo, com permissão de decolagem ocultada nos registros oficiais. O voo tornou-se o mais rastreado no Flight Radar 24 e gerou especulações nas redes sociais. Alguns viram isso como uma visita diplomática, enquanto outros interpretaram como o início da fuga dos principais oficiais do regime para a Rússia. Mas a verdade veio à tona imediatamente. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian e sua delegação estavam a caminho da residência do líder russo Vladimir Putin, um grupo bastante notável. Mas este avião pode não estar transportando apenas uma delegação diplomática. Alega-se que sob sua fuselagem está uma carga pesada o suficiente para mudar o destino de uma nação, e a rota do avião está travada nas terras geladas do norte, para Moscou. Poderiam Pezeshkian e sua delegação ter partido para oferecer a fortuna de 95 bilhões de dólares de Khamenei a Putin? Para descobrir, primeiro precisamos olhar a rota. O avião deslizou sobre o Mar Cáspio usando o espaço aéreo internacional minimamente ao longo do corredor mais seguro para Moscou. Esta rota não é surpresa. Talvez a delegação iraniana, devido às sanções, não quisesse revelar nada ou quisesse esconder qual era a carga. De acordo com informações vazadas por fontes da oposição, a carga consistia nas chaves físicas e digitais dos ativos da Setad. Setad é um império financeiro massivo dentro do Estado iraniano sob o controle pessoal de Khamenei. Esta estrutura, que controla tudo, desde o petróleo até medicamentos, imóveis até telecomunicações, está estimada em 95 bilhões de dólares. Enquanto pessoas nas ruas de Teherã enfrentam a polícia por um pedaço de pão, a elite do regime pode estar transferindo essa vasta fortuna para a Rússia, que consideram um refúgio seguro. Portanto, isso pode não ser uma visita, mas uma operação de evacuação. Assim, Pezeshkian pode ter ido a Moscou, não para apertar a mão de Putin, mas para trancar o bônus de aposentadoria de Khamenei e o plano B do regime nos cofres do Kremlin. Porque em Teherã, o chão está literalmente escapando debaixo dos pés do líder religioso do Irã. À medida que nos aprofundamos nos detalhes técnicos, a gravidade da operação se torna mais clara. A Marinha dos Estados Unidos apertou o cerco no Golfo Pérsico e no Mar de Omã como um punho de ferro nas últimas 48 horas. Enquanto o porta-aviões USS Abraham Lincoln ancorava no Golfo de Omã, os destroyers acompanhantes, USS Frank E. Patterson Jr. e USS Spruance, transformaram a área em uma zona de bloqueio completo. Este aumento militar não foi apenas uma demonstração de força, mas um cerco projetado para interromper as exportações de petróleo do Irã e os vínculos logísticos com o mundo exterior instantaneamente. Este aumento militar não foi apenas uma demonstração de força, mas um cerco projetado para interromper as exportações de petróleo do Irã e os vínculos logísticos com o mundo exterior instantaneamente. A declaração do Pentágono de que estamos prontos para qualquer ordem de Trump confirmou que os canhões desses destruidores estão apontados diretamente para a veia jugular de Teherã. No entanto, a verdadeira razão para o plano B de Khamenei não veio do mar, mas do norte. E esse detalhe escapou à atenção da maioria dos meios de comunicação tradicionais. Estamos falando de uma aeronave avistada na fronteira do Azerbaijão a apenas 300 km do Irã, o MC-130J Commando 2. Vamos explicar para aqueles que não sabem. Esta aeronave não lança bombas. Esta aeronave realiza operações de infiltração e evacuação, passando despercebida sob os radares inimigos. Ela é projetada para lançar forças especiais, como os Navy SEALs, nas capitais inimigas ou extrair elementos aliados de lá. Os Estados Unidos, colocando esta plataforma lá, enviam uma mensagem direta e não criptografada a Khamenei. Podemos te encontrar até no seu bunker. Para a elite do regime, isso é mais aterrorizante do que uma bomba nuclear porque é uma ameaça pessoal. Este é o nome do medo que levou Pezeshkian a Moscou naquela noite. Eles temem sofrer o destino de Maduro. Então a imagem é bastante clara. Quando Pezeshkian aterrissou em Moscou, ele pode ter visto uma oferta de 95 bilhões de dólares no bolso e os canhões da Marinha dos Estados Unidos atrás dele. A expectativa era simples: proteja-nos, dê-nos um guarda-chuva nuclear, dê-nos soldados. Mas o que aconteceu por trás das enormes portas douradas do Kremlin não foi uma reunião de aliança, mas uma cena fria de traição.
Sabe qual foi a resposta de Putin? A declaração gelada anunciada ao mundo pelo porta-voz do Kremlin, Peskov: estamos pedindo a todas as partes que exerçam moderação. Vamos traduzir a linguagem diplomática. Cuide-se. Isso foi um choque completo para o Irã. O regime de Teherã vinha fornecendo drones Shahed para a Rússia há anos. Compartilhou seus mísseis balísticos. Teherã, que sacrificou sua própria economia para alimentar a máquina de guerra russa, foi deixado de lado em seu momento mais difícil. Mas Putin não enviou navios de guerra para resgatar seu aliado, ele apenas ofereceu manter a rota de fuga aberta para eles. Então por que Putin não ajudou? Porque ele não quis? Claro que não, mas pode ser porque ele não podia. A Rússia está enfrentando um risco tão grande de colapso na frente ucraniana. Suas reservas estratégicas estão esgotadas. Era fisicamente impossível para um exército que não consegue defender suas próprias fronteiras e está lutando para parar os ataques ucranianos na região de Kursk, proteger o Irã contra a Marinha dos Estados Unidos. De acordo com relatórios de política externa, você sabe o que Moscou ofereceu a Teherã em vez de tropas? Software de vigilância, sistemas de censura na internet e escudos policiais. Então, com este movimento, Putin disse: não posso salvá-los, mas posso ajudá-los a silenciar seu povo de forma mais discreta. Isso não é a confissão de uma superpotência, mas de um tigre de papel com os dentes arrancados. A garantia de segurança da Rússia foi eliminada na mesa das reuniões em Moscou naquela noite. Essa traição em Moscou e o plano de fuga dos líderes se espalharam como um vírus para Teherã, e esse vírus era mais mortal para o regime do que mísseis americanos. O que pensa um soldado da Guarda Revolucionária ao ouvir que seus líderes estão carregando suas fortunas e fugindo? Se eles estão fugindo, por que eu deveria arriscar minha vida por nada? Esta pergunta derruba o moral de um exército em segundos. Segundo relatórios de inteligência, Khamenei está atualmente em um estado profundo de paranoia. Ele teme seus próprios guardas, seus próprios generais, porque sabe que quando o capitão é o primeiro a abandonar o navio, a tripulação se amotina. Esta situação provocou um motim silencioso dentro do aparato de segurança do regime. Nas ruas, a situação é de completa devastação. Rumores de fuga deram o golpe final no caixão do real iraniano. Comerciantes no grande bazar de Teherã fecharam suas portas porque o dinheiro agora não é diferente do papel. No entanto, enquanto os destroyers americanos cercavam a costa iraniana como uma cobra, o silêncio de Pequim era ainda mais assustador do que o de Moscou. Silêncio absoluto. Khamenei e seus conselheiros perceberam uma amarga verdade tarde demais. Para a China, o Irã não é um aliado destinado pelo destino. É apenas um posto de gasolina barato e arriscado. E quando um posto de gasolina pega fogo, um motorista inteligente não tenta apagá-lo. Ele dirige seu carro e vai para o próximo posto. Não há espaço para sentimentalismo no livro estratégico da China. Enquanto Xi Jinping observa o caos nas ruas de Teherã e a Marinha dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, ele faz um cálculo: segurança energética. Por anos, o Irã tem vendido petróleo proibido para a China a preços muito abaixo do valor de mercado, mas agora transportar esse petróleo traz o risco de conflito direto com a Marinha dos Estados Unidos. Pequim iria à guerra com o mundo ocidental, com o qual negocia 600 bilhões de dólares anualmente, e com a frota do Pacífico dos Estados Unidos por causa de um único petroleiro iraniano. A resposta é provavelmente um sonoro não. A marinha chinesa, o Plan, pode estar mostrando sua força no Estreito de Taiwan ou no Mar do Sul da China agora, mas preste atenção. Enquanto o Irã estava sob cerco, nenhum navio de guerra chinês se posicionou no Golfo Pérsico para proteger o Irã. A iniciativa do Cinturão e Rota da China parou de repente na fronteira iraniana. A declaração feita pelo representante de Pequim nas Nações Unidas, Fu Cong, de que o aventureirismo militar é perigoso, é uma obra-prima diplomática. Esta frase diz aos Estados Unidos para não fazerem isso e também diz ao Irã que a China não se envolverá. A China está usando o princípio de não interferência nos assuntos internos como a desculpa perfeita para abandonar seu aliado ao seu destino. Ainda pior, a China já está economicamente preparada para o colapso do Irã. Acordos recentes com a Arábia Saudita aumentaram as importações de energia da Rússia. Pequim já fechou a válvula do Irã e abriu outras válvulas. Assim, a política de olhar para o leste de Khamenei colidiu com a fria parede de Pequim naquela noite. Parece que o dragão não virá resgatar seu aliado ferido. Está apenas esperando a tempestade passar para recolher os destroços, portos, minas e infraestrutura a preços de pechincha. O Irã está esperando sozinho na mira da arma. A Rússia está tentando ignorar o regime de Teherã porque não tem capacidade para ajudar. A China, pensando apenas em sua margem de lucro, não quer salvar Khamenei.
A história dirá o que é mais doloroso para o regime iraniano. Mas se Khamenei cair, não será apenas o fim de um regime, também significará o esmagamento do último reduto de Putin no Oriente Médio. Cenários para o retorno do filho do Shah no exílio não são mais sussurrados nas colunas de fofocas, mas estão sendo discutidos em voz alta nas mesas da estratégia em Washington e Londres. Há apenas uma lição a ser aprendida com esta história. Ditadores não têm amigos, apenas planos de fuga. E nesses planos não há lugar para o povo. O fim de Khamenei está progredindo de maneira semelhante. Ele pode se encontrar sentado ao lado de Bashar al-Assad em Moscou no próximo período. No entanto, a possibilidade de Khamenei buscar refúgio em Moscou não é uma crise sendo resolvida em Teherã, mas uma bomba relógio prestes a explodir. Porque no momento em que o líder de 85 anos descer do avião, a luta pelo poder mais violenta da história iraniana pode começar pelo assento que ele deixa para trás. A pergunta sussurrada nos corredores do poder em Teherã, mas que ninguém se atreve a expressar em voz alta, agora está na mesa. O rei fugiu, mas quem herdará a coroa? Aqui as setas apontam para um nome, o mestre das sombras Mojtaba Khamenei, o segundo filho de Ali Khamenei. A mídia ocidental pode não conhecê-lo bem, mas os iranianos tremem ao ouvir seu nome, porque Mojtaba não é apenas um filho. Ele é o gerente de facto do enorme mecanismo de poder que seu pai chama de O Escritório, o patrono não oficial da inteligência e o executor de rua da milícia Basij. Uma preparação secreta está em andamento há anos. É um segredo aberto que a Assembleia de Peritos está silenciosamente preparando Mojtaba para ser o próximo líder supremo. No entanto, há uma enorme ironia e um risco mortal aqui. A Revolução de 1979 foi realizada precisamente para derrubar a monarquia hereditária passada de pai para filho. Agora, se a república estabelecida por Khomeini colocar o filho de Ali Khamenei no trono, seria o suicídio ideológico deste regime. Isso poderia ser a declaração oficial de que o Irã se tornou uma monarquia islâmica e poderia transformar a raiva nas ruas em um inferno, trono. E seu filho, Mujtaba Amin, assumirá o comando. Lembre-se, o slogan mais entoado pelo povo durante os protestos de 2022 foi: Mujtaba, você não pode liderar. O povo praticamente despreza este príncipe das sombras e um líder sem legitimidade só pode se sustentar com baionetas. Então Mujtaba pode realmente ascender ao trono? É aqui que os verdadeiros donos do Irã entram na equação, o corpo da guarda revolucionária. Na era pós-Khamenei, à medida que a classe clerical perde poder, o escalão militar pode assumir o controle total. Para os generais do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Mujtaba é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele é um porto seguro que continuará o legado de seu pai. Por outro lado, ele é uma figura ambiciosa que pode ser difícil de controlar. Relatórios de inteligência indicam que a ala linha dura dentro da Guarda Revolucionária está trabalhando em um cenário diferente, o modelo de ditadura militar. Isso significa dar a posição de liderança religiosa a uma figura simbólica, fraca e marionete, talvez alguém velho e discreto, enquanto concentra o poder real inteiramente nas mãos de um conselho militar. Neste cenário, Mujtaba será ou instalado no trono como um fantoche dos generais ou eliminado como um risco à segurança. Em qualquer dos casos, a era da teocracia no Irã está efetivamente encerrada. O que pode substituí-la é uma junta militar usando motivos religiosos. Esta situação carrega o potencial de uma guerra civil repleta de assassinatos e expurgos entre as facções internas do regime. Então há o outro lado da moeda, o pior pesadelo de Khamenei, Reza Pahlavi e a oposição exilada. Estes nomes combinados com a fuga de Khamenei e a figura odiada de Mujtaba poderiam ressoar nas ruas de Teherã como uma alternativa real pela primeira vez. Se Mujtaba e os generais se voltarem uns contra os outros, o vácuo de poder resultante poderia forçar o povo a exigir um terceiro caminho dizendo nem Shah, nem Sheikh. No entanto, essa transição não será tranquila. Um alto risco paira sobre o mapa iraniano como uma nuvem escura. Em conclusão, Khamenei embarcar naquele avião e voar para Moscou não é uma salvação, mas o começo do fim para o Irã. O que ele deixa para trás não é um Estado, mas uma arena de lobos prontos para estrangular uns aos outros para compartilhar seu legado. Seu filho, Mujtaba, pode vestir o manto do pai, mas não pode vestir a autoridade do pai. Os generais podem colocar seus tanques na frente do palácio, mas não podem gerir a economia com suas armas. Como Khamenei disse, a República Islâmica do Irã foi fundada no sangue, mas parece que, como Khamenei teme, será destruída pela traição e pelo caos. A história nos ensina isso.
Quando os ditadores partem, eles não apenas fecham a porta e saem. Eles geralmente incendeiam a casa e partem dessa forma. E agora em Teherã, parece que esse fósforo já foi riscado. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários.